Pra vocês que nos acompanham aqui nesse canal sabem o quanto esse capítulo foi importante pra nós, principalmente pra mim. Eu esperava muito pouco a respeito desse capítulo e eu fiquei surpreso com tudo que ele fez. A síntese que foi feita com apenas um capítulo e um diálogo sobre vários mistérios da obra foi simplesmente cinema. E foi tanto que eu não sei nem por onde começar essa review. Mas é claro que eu vou trazer mais respostas do que perguntas nesse vídeo aqui, porque afinal é disso que esse canal se trata e é disso que nós vamos comentar na review desse capítulo, o capítulo 1122. O capítulo começa com a reação do mundo a respeito do que o Vegapunk falou no capítulo passado, normal, coisa que a gente já tá cansado de ler nos últimos capítulos, mas essa cena nos leva até o lugar onde está o Kobe e onde o Kobe vai comentar a respeito do que ele ouviu e principalmente sobre o Luffy. Ele se lembra então do encontro que eles tiveram no início da história, quando o Luffy fala que quer alcançar o One Piece e se tornar o rei dos piratas e o Kobe fica surpreso com aquilo, achando aquilo um sonho maluco. Aí a gente tem uma cena bem interessante que eu vou ler aqui pra vocês. Luffy-san, eu vou acabar com o seu sonho. Eu não sei nem como descrever isso pra vocês, mas de qualquer maneira pra mim foi uma cena que me fez rir mais do que o Bug faz em seguida. Bug inclusive age que nem um camarada e fala que o mundo não vai ser dele, mas vai ser dele, de todos os piratas que estão com ele. A gente finalmente também vê o Tite abrir a boca quando ele fala sobre o Caribou, que ele quer ouvir a informação que ele tem e se a informação não for boa, o Caribou tá morto. De qualquer maneira, sejamos sinceros, a informação é boa pra caramba, porque o Caribou vai falar sobre as armas ancestrais e isso coloca o Tite no momento de muito perigo. O Oda colocou essa cena aqui perdida nesse capítulo, bem pequenininha nessa página dupla do Bug, mas ela é muito importante e ficou um pouquinho ofuscada pelo que acontece depois no capítulo, mas isso é muito importante. O Tite tá próximo de conseguir duas armas ancestrais se brincar. Sinceramente eu sei que a gente tem a Yamato para tentar proteger o Wano, mas ela sozinha não pode proteger uma invasão do Barba Negra. Se Caribou realmente tem certeza sobre a informação da Pluton estar em Wano, então Barba Negra pode pegar a Poseidon e a Pluton de uma vez só. Eu gostaria de me aprofundar muito sobre essa questão do Barba Negra, mas no momento a gente vai focar no que acontece nesse capítulo aqui de mais relevante. Sobre o Barba Negra eu vou comentar posteriormente em outro vídeo. É aí que acontece o seguinte: o Dendemushi do Vegapunk é finalmente destruído, a transmissão é interrompida e a gente só escuta algumas coisas sobre o Joy Boy e era dele, ou é dele. Como não sai a tradução oficial ainda nesse momento que esse vídeo tá no ar, eu não vou focar muito em tentar adivinhar o que o Vegapunk tava falando, embora eu tenha uma teoria sobre isso. Eu vou focar mais no que acontece na narrativa do capítulo e também sobre o número dele mais à frente. Os Mugiwaras continuam sendo perseguidos e aí a gente vê o Emmet pedindo desculpas pro Joy Boy mais uma vez. Ele começa a pedir desculpas e parece estar se direcionando pro Luffy. Ele fala que o Luffy se parece muito com o Joy Boy, o que quase o faz lembrar daquele dia. E aí ele disse que o Joy Boy não conseguiu virar rei. Isso aqui é extremamente importante, porque veja bem, o sonho do Luffy é ser rei dos piratas, certo? Mas esse sonho ele só começa a existir a partir do momento que o Roger se torna o rei dos piratas, porque o mundo o considera assim. Dito isso, se o Joy Boy foi o primeiro pirata e a pirataria como um todo não era conhecida, ou pelo menos não existia de certa maneira, isso pode querer significar que o sonho de ser rei do Joy Boy significava outra coisa, não era ser realmente rei dos piratas. Se o reino antigo existiu e o Joy Boy foi o homem mais importante desse tempo, por que ele não foi rei desse reino? Como ele não conseguir ser rei? O que ele entendia como rei? Isso pode casar muito bem com o que o Luffy significa. Luffy quer ser rei dos piratas, mas ele querer ser rei dos piratas não implica no título que todo mundo imagina que é: um homem que governa os mares e que é o homem mais poderoso do mundo. Não é exatamente isso que o Luffy deseja. Será que o tal título de rei que o Joy Boy gostaria de ser no passado não é o mesmo tipo de rei que se esperava de um rei de um reino com grandes poderes e grandes armas? Se torna até mais fácil de acreditar que o Joy Boy era realmente uma pessoa como o Luffy, que não almejava trono nem poder, mas que ainda assim almejava um título de rei, na forma como ele achava que deveria ser. Ou na realidade Joy Boy se parecia muito mais com outro personagem que eu vou comentar mais à frente. É interessante notar como o Luffy tá começando a ficar mais interessado pelo que o robô tá dizendo, não que ele quer saber quem é Joy Boy nem nada do tipo. No último capítulo, o Luffy só olhou pra trás e ficou procurando quem era Joy Boy. Ele não parecia muito interessado pelo que o robô tá falando, mas nesse capítulo é diferente. Ele se pergunta: você tá me confundindo com alguém? Como assim, rei? Isso já demonstra que, óbvio que o Luffy não vai se interessar por história como ele nunca se interessou, mas pelo menos uma pulga atrás da orelha vai ficar nele. Quem era Joy Boy? Por que esse robô falou esse nome? E aqui chegamos a uma cena que eu fiquei todo arrepiado, que é o momento que o Emmet pergunta: afinal, qual é o seu nome? Obviamente
obviamente que Luffy responde: eu sou Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. É no momento que Emmet repete a letra D que uma corda parece se romper e a cena mais impressionante do mangá até agora, pelo menos pra mim em relação ao nível de poder, acontece. Uma onda de haki do rei poderosa rasga os céus e explode em raios negros de uma forma absolutamente impressionante. E enquanto isso acontece, o Luffy fica chocado por ver que aquele robô tem haki do rei. Ele diz o seguinte: ei Luffy, muito obrigado por me mostrar esse ritmo mais uma vez. Eu não posso deixar você morrer. Eu não vou deixar você morrer. E note que a surpresa de Luffy não é como se o robô tivesse soltado um raio laser e ele ficado com os olhos brilhando. É um ser inanimado, um robô emitindo o haki do rei. O Luffy ficou espantado com aquilo. Assim como, claro, foi a reação de quase todos nós aí no capítulo de primeira. Cara, foi bem fraca, né, esse haki do rei, essa demonstração de poder de raios, assim, foi bem fraco. Só destransformou os Gorosei e jogou eles de volta pra Marijose. Só isso mesmo. Inclusive o imbecil do outro Gorosei que tinha sido atirado no capítulo passado já tá lá em Marijose. A gente vê os Gorosei voltando para a sala deles, e essa demonstração de haki, esse pequeno fragmento de haki do rei, fez o Imu gritar de desespero pensando no Joy Boy. E aí, como eu disse, os gigantes, o Dory e o Brog, ficam se perguntando como é que um robô emitiu o haki do rei e como ele fez isso desaparecer os monstros que estavam lá. E antes da gente comentar no meu personagem favorito, que é o Joy Boy, eu preciso comentar sobre essa relação que teve com o haki e o robô inanimado, e o que é o tal nó que o Joy Boy fez. A gente vê o tal nó dentro do corpo do Emmet e tem um certo mecanismo que tá ali que a gente não consegue enxergar muito bem, mas aparentemente isso foi deixado realmente em algo físico, e aí quando o nó é desfeito, essa chave é virada e aí o haki é emanado. Muita gente ficou se perguntando como isso aconteceu, como é que o Joy Boy fez isso, e isso já é algo comum, a gente já viu isso no arco passado. Em um ano, o haki do Oden, ficou preso dentro da Ema, ele manteve aquilo dentro da Ema, e é por isso que o Zoro tinha muita dificuldade no manejo da espada. Essa é a mesma lógica utilizada aqui e até explica muito bem o que aconteceu no outro arco sobre a Ema. E pra quem já tava bem triste com as últimas informações oficiais que saíram a respeito do Zoro, confirmando que ele não tinha haki do rei na verdade, isso aqui também foi outro balde de água fria, porque esse capítulo dá a entender de que o haki do rei que foi emanado do Zoro naquela batalha, que desacordou outras pessoas, não era necessariamente o haki do Zoro, mas sim da Ema. É por isso que ele conseguiu usar o haki daquela maneira, que parecia muito com o haki do rei. Eu já tava interpretando assim desde o próprio arco de Wano, mas eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco confusas a respeito disso. E esse capítulo reforça mais essa ideia de que era o haki da própria espada, da Ema. E isso aqui é muito interessante porque também se relaciona com outra coisa que tem dentro do mangá que eu gosto bastante, que é a voz de todas as coisas. Pra mim, quando o Vegapunk falou sobre a energia que está em todas as coisas, que é uma energia que pode ser uma fonte infinita, que é algo que ele aprendeu do século perdido, inclusive que é quando o Shaka também fala que existe uma tal energia que o Reino Antigo conseguia manejar e que ele ainda não conseguiu alcançar, isso pra mim é a mesma coisa que a voz de todas as coisas. Observem o seguinte, imagine que você tem uma pedra de poneglyph, certo? Joy Boy teria deixado, além da mensagem escrita, uma certa energia ou uma mensagem que pode ser escutada através dela. Quem tem a voz de todas as coisas ou é sensível a ela consegue entender ou ser atraído por essa mensagem. O mesmo serve para objetos com o haki. Seria a mesma coisa que aconteceu com Emmet nesse capítulo e com a Ema em um ano. Então é muito sim possível que uma pessoa como Joy Boy, que deixou o tesouro One Piece e que tinha acesso a toda essa tecnologia, tenha feito exatamente isso com os poneglyph e com todas as outras coisas, como por exemplo, dar os poderes da Poseidon. A Poseidon pode ter recebido esses poderes de forma artificial e não nascer com ela. Os poderes de Poseidon parecem muito sobrenaturais, o fato de ouvir as outras coisas, assim como o Monosuke também é capaz de fazer, e na verdade todos os Kozuki aparentam. Isso ou pode ser algo que já vem do ser humano e o Joy Boy manipulou a sua maneira, ou o Joy Boy criou isso a partir da energia de todas as coisas, o que pode explicar muito sobre a tecnologia do século perdido. Então é basicamente isso que ele até fala posteriormente nas próximas páginas, sobre deixar um fragmento de sua energia dentro do Emmet, para que quando ele sentisse que era hora, ele emanasse isso, para que ele sentisse que Joy Boy ainda está com ele. E olhe como isso é importante, e como o paralelo com a Ema e com os poneglyph fazem bastante sentido. Observe que quando aquela energia é solta, o Imu, nos tempos atuais, sente a energia do Joy Boy, ou seja, era realmente uma mensagem, era realmente um fragmento do Joy
Joy Boy. E isso também é muito incrível, porque deixa na cara que o Imu é mesmo um ser do século perdido. Eu sei, todo mundo já estava cansado de ouvir essa informação, eu sei que já era dito como certo praticamente que o Imu era realmente do século perdido, mas esse capítulo tirou todas as dúvidas. Para saber exatamente como era a presença do cara, só estando com o cara no século perdido. E agora vamos falar do próprio cara. O cara dessa história, o que deixou o tesouro, o meu personagem favorito, Joy Boy. A silhueta desse maldito finalmente aparece. Ele realmente tinha o chapéu de palha, assim como Luffy, assim como Roger, que já era algo de se esperar, mas isso aqui ainda deixa outra ponta solta. O Joy Boy tinha um chapéu de palha, do tamanho do Luffy. Então, o que é o chapéu de palha gigante? Lembram-se que eu comentei nesse canal que o Joy Boy era um humano e o Nika poderia vir a ser um gigante? Bem, com isso vocês já tiram de quem era o chapéu e porque o Joy Boy também fez um chapéu semelhante para ele. Mas de qualquer maneira, eu não vou focar nisso, eu quero falar do personagem em si. Ele tem domínio total sobre a voz de todas as coisas, o que gera óbvio de se esperar, visto também tudo que eu acabei de teorizar a respeito do haki dele. Ele conversa tranquilamente com o Emmet sobre isso e ele tem um senso de proteção muito grande pelo Emmet. Sobre a silhueta do Joy Boy, eu queria só dizer um negócio pra vocês. Não, ele não parece com o Luffy e não, ele não parece com o Roger. O Joy Boy lembra o Ace. Aí vocês devem estar pensando agora, Léo, você tá maluco. O Ace era irmão do Luffy, era filho do Roger, tudo bem, mas não era ele a pessoa prometida, de forma nenhuma. E também, por que o Joy Boy se pareceria tanto com o Ace? Afinal, se ele é o cara que é assim como o Luffy, então é muito mais provável que ele pareça com o Luffy, certo? É aí que vocês se enganam. Tem um vídeo que tá pra sair aqui do canal, novamente a gente não tá dando data pra ele, mas é o que a gente vai comentar a respeito da situação atual do canal e como vão ser as coisas no futuro, certo? Nesse vídeo também é um vídeo de teoria, e nesse vídeo de teoria eu vou dar um pequeno spoiler nesse vídeo de capítulo aqui. A pessoa prometida e a pessoa que o Joy Boy esperava, teoricamente, era na verdade pra ser o Ace. Era pra o Ace ter nascido no tempo certo, era pra ele ter recebido a fruta que o Shanks foi entregar no East Blue. Era ele a pessoa da linhagem perfeita do Joy Boy. Mas sabe quem é que comeu a fruta por acidente? Pois é, esse imbecil aqui. E é por isso que agora o destino tá na mão do Luffy e não mais do Ace. Eu quero que vocês notem como o Joy Boy conversa com o Emmet. Ele tem um senso de proteção muito grande a respeito do Emmet. Ele diz que quer protegê-lo, que quer estar com ele mesmo depois de muito tempo. Ele põe isso em palavras. E ele é um cara estratégico, afinal ele colocou esse poder dentro do Emmet e também criou o Tesouro One Piece e todo o plano que a gente tá vendo hoje em dia para que ele, entre aspas, volte com o seu propósito quando essa guerra finalmente terminar. Mas o Luffy não tem esse tipo de personalidade. Querer ser rei, ter uma estratégia tão grande a respeito de armas e tecnologia, até mesmo ter esse senso de proteção tão falado, ele não tem muito esse perfil. Na verdade, o Luffy tem um senso de proteção muito grande, a gente vê isso ao longo da obra. Só que o Luffy nunca põe isso em palavras, ele é muito natural no que ele faz. Ele simplesmente vai lá e protege seus amigos. Ele não faz promessas, nem fica falando muito a respeito disso. Mas a pessoa que fez isso em toda a sua vida foi Portgas de Ace. Ace tinha um senso de proteção muito grande com seus irmãos. Ele tinha muito um senso de liderança, não por ser mais velho, mas porque ele realmente tinha isso dentro de si. O Ace foi um cara estratégico, apesar de meio burro, e ele tinha um propósito muito grande de ser rei desde criança. Bem diferente da visão que o Luffy tinha sobre ser rei. Ele realmente queria governar os mares, ele queria ser um grande pirata. Ele olhava pro mar e dizia, eu vou dominar tudo isso aqui. Posteriormente, esse tal sonho muda para fazer o Barba Branca rei, o que é muito interessante também, porque ele vê uma figura de pai no Barba Branca, então faz jus ao Ace querer isso. Mas esse senso de proteção tão acentuado vem muito dele próprio, é muito do Ace, e essa vontade de ser rei. O Emmet fala antes no capítulo que o Joy Boy queria ser rei e ele não conseguiu, assim como o Ace também não conseguiu, certo? E aí vocês me perguntam, tá, você tá fazendo uma relação até interessante sobre o Ace, mas aonde isso se baseia mais? No que mais você quer basear isso? Na seguinte cena, eu queria que vocês voltassem ao arco de Marineford do momento que Little Wars está morrendo, certo? Se você já é esperto, você acabou de lembrar e deve estar, meu Deus, é verdade, mas eu vou falar aqui. A cena do flashback entre Little Wars e Ace é a exata mesma cena que Joy Boy e Emmet, sem tirar nem pôr. A cena é exatamente igual. Literalmente faltava o Joy Boy puxar um chapéu de palha gigante e entregar pro Emmet. E embora não tenha um chapéu envolvido na cena, o haki do rei que o Joy Boy colocou dentro do Emmet é a mesma coisa que o chapéu que o Little Wars recebe. Era um símbolo de que o Little Wars não estaria sozinho, o Ace estaria com ele por mais que ele viajasse pelo mundo todo e protegeria ele do sol que ia esquentar sua cabeça, né, que no caso a cena era sobre o chapéu. Mas de qualquer maneira era um símbolo de amizade, de que ele permaneceria com o Little Wars independente de
de onde ele fosse. Inclusive, olha só a roupa do Emmett como parece com a do Little Wars. Tá, mas então você deve estar também se perguntando, Léo, por que tá se fazendo toda essa relação entre o Ace e o Joy Boy? Qual o motivo por trás disso? Bom, o motivo é o seguinte, a gente sabe muito bem que tudo que a gente quer em One Piece é ver o Luffy sendo o homem mais livre do mundo. E a coisa que a gente mais tem medo, na verdade, é que tudo seja escrito pra ele. E que a história que ele tá vivendo seja tudo só um plano de outro cara, que seria o Joy Boy no caso, né? E até o fato do Luffy ter comido a fruta do Nika torna tudo muito destino na história. Só que é nesse ponto que as coisas podem mudar. Se o Ace era a pessoa prometida que nasceu no tempo certo, que deveria ter a vontade, então o Luffy não é a pessoa prometida coisa nenhuma. Ele comeu a fruta por acidente e tá realmente vivendo a própria aventura. E tudo bem que o Luffy já se safou por conta de destino, vai. Ele teve muita sorte ao longo da sua história. Mas isso tira a responsabilidade do Luffy de ser o cara prometido pra tudo. Isso é muito incrível pelo seguinte fato. Lembram-se daquele diálogo do Luffy com Rayleigh, em que ele fala que ser rei pra ele é ser só o homem mais livre e não dominar os mares? Isso é muito importante, porque dominar os mares e ser rei pode ser algo que o Joy Boy gostaria de ser no passado, assim como o Ace também quis, e assim como o próprio Roger achou muito legal quando disseram que ele era rei dos piratas. Isso pode ser algo totalmente diferente pro Luffy, e é por isso que, ao invés de só lembrar do Roger, o Rayleigh teria se espantado com o que o Luffy disse. É a interpretação diferente que o Roger não tinha tido, que é uma prova de que isso também pode ser muito real, é o próprio discurso do Barba Branca. Quando ele fala que a vontade do Ace e a vontade daqueles povos do século perdido seriam herdadas por outra pessoa, é como se ele estivesse dizendo, o Ace, a vontade do Ace viveu naquele homem que era o Joy Boy, e ela vai continuar existindo, mas a vontade que aquele homem tinha pode ser não exatamente a vontade do Luffy. Então é aqui que a narrativa se torna algo totalmente novo pra mim, e livra também o Luffy dessa peste do destino, de que ele vai ser o cara destinado a fazer tudo e que já tava tudo escrito pra ele. O Luffy pode realmente estar vivendo um acaso, ele só deu sorte de comer a fruta. Ah, Léo, mas aí você pode estar se enganando pelo fato de que, por exemplo, eles sabiam a data que o Joy Boy voltaria e quem tava lá era o Luffy. Tá, mas esse era o Ace que era pra estar lá. Veja que o Ace é uma pessoa que chegou cedo demais, assim como o Roger. Tudo bem, o Luffy foi pra Eiji Wano e chegou no momento exato, certo? Mas vocês conseguem perceber que o Ace também foi pra lá? Ele chegou cedo demais, assim como o Roger. Ele foi pro país de Wano, mas ele não cumpriu o propósito que deveria ser dele. E cara, se você voltar agora toda a narrativa da vida do Ace e da vida do Luffy, você vai perceber o quanto isso é real. Ace sai mais cedo do que o Luffy pro mar. Ace chega em Drum mais cedo do que o Luffy. O Ace chega em todas as ilhas que o Luffy passou, mas mais cedo do que ele. O Ace seria teoricamente o cara certo no momento errado. E é por isso que a narrativa desse capítulo me levou até uma visão completamente diferente do One Piece que eu li a vida toda. Pode ser realmente que o Luffy seja só um cara que deu sorte de estar onde ele tá, e que o prometido infelizmente acabou morrendo porque ele chegou cedo demais, assim como o seu pai, que também chegou cedo demais no tesouro. Muito bacana essa teoria, né? Pois é, a gente vai comentar sobre isso em outro vídeo, que vai ser um vídeo bem grande, quando a gente vai explicar sobre tudo aqui. E eu sei que você pode ter ficado um pouquinho empolgado com ele, mas calma, a gente não vai ter data pra ele ainda, porque a gente tá organizando as coisas do canal. E um pequeno spoiler, o número de pessoas no canal diminuiu, infelizmente, mas realmente a gente vai explicar sobre isso posteriormente. De qualquer maneira, vamos voltar a review do capítulo pra encerrar ele aqui. Emmett, depois desse grande feito, acaba adormecendo e provavelmente dessa vez o robô não se levanta mais, mesmo que escute as batidas dos tambores do coração do Luffy. O garoto prometido aparentemente vai fugir, como a gente vê o Thousand Sunny conseguindo sair da ilha, aparentemente agora em segurança, e pelo visto é realmente o fim do arco de Egghead. Mas ainda falta uma coisa, o Saturne ainda tá lá, e ele está diante do Emmett, e ainda não aconteceu o tal incidente que foi dito que vai acontecer. A transição do Vegapunk é realmente algo chocante pro mundo todo, mas ainda tem um incidente para acontecer. A gente já teorizava há muito tempo que o Saturne poderia morrer no arco de Egghead, e esse seria o grande incidente que chocaria o mundo todo. E tudo bem, realmente o mundo pode ter ficado chocado com a informação de que o Vegapunk trouxe, mas o que chocaria mais o mundo inteiro do que a morte de um Gorosei? E por que não jogar essa culpa inteira no Luffy? Pois é, a gente ainda vai comentar muito sobre os acontecimentos desse capítulo, mas num próximo vídeo. E é aqui que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também não se esquece de conferir a nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!